Você não tem Bíblia, ouça o que diz a palavra do Senhor. Lucas 19, verso 1 diz: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Versículo 2: eis que um homem chamado como? Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, e a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Versículo 5: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo: quem é este que se hospedara com um homem pecador? Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Diga glória a Deus por isso. Feche os teus olhos, curve sua cabeça e repita essa oração. Diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra, ministra o meu coração, repreenda tudo aquilo que não vem do Senhor, que eu possa ouvir a tua voz. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Os que credes, amém? Levante sua cabeça, olhe para mim e ouça atentamente. Eu creio que Deus irá falar com você hoje de uma maneira extraordinária. Não se distraia, não fique conversando, mas que você nessa noite possa ouvir a voz de Deus no seu coração, amém? Nós estamos dando início a esse mês de maio, uma campanha com o tema Jesus entra na minha casa. Você pode dizer isso comigo? Diga: Jesus entra na minha casa. E quantas são as pessoas que de fato precisam que Jesus entre na sua casa? Só que para Jesus entrar na nossa casa, meu irmão, não é por acaso, não é de qualquer maneira. Para Ele entrar na nossa casa, existem algumas coisas que são necessárias que a gente possa fazer, para que de fato a gente possa levar Jesus para a nossa casa, para que de fato Jesus possa estar na casa. Porque quantas são as pessoas que professam fé em Deus, quantas são as pessoas que dizem servir a Deus, mas Deus não está na casa dessa pessoa. Quantas são as pessoas que dizem servir a Jesus, mas se tem um lugar onde Jesus não está, é na casa dessa pessoa. E na casa dela é briga constante, na casa dela é guerra, é perturbação, é doenças, é tantos males. A casa dela é o pior lugar do mundo, porque existem pessoas que se sentem bem em todos os lugares, menos na sua casa. Ela quer estar em todos os lugares, mas o único lugar que ela não gosta de estar é na sua casa. Por que que uma pessoa, ela não gosta de ficar na sua casa? Lugar de descanso, lugar de paz, é a sua casa. Por que que uma pessoa muitas vezes se sente incomodada dentro da sua casa? Porque Jesus não está naquele lugar. Porque toda casa que Jesus está é bom de ficar, amém? Olhe para mim, a Bíblia nos mostra a história de Zaqueu, e a história de Zaqueu é uma história muito interessante, e eu quero trazer a revelação ao seu coração, como que Jesus foi parar na casa de Zaqueu. A Bíblia está dizendo que Zaqueu, o texto começa dizendo que Zaqueu era publicano. Quem eram os publicanos daquela época? Porque os publicanos era a raça mais odiada pelos fariseus, pelo povo judeu. Eles odiavam, eles eram comparados às prostitutas. É como se hoje um publicano fosse um assaltante, uma raça muitas vezes odiada. Os publicanos eram os próprios judeus que se colocavam a serviço de Roma, porque o povo judeu agora está sob domínio do Império Romano. O Império Romano agora está governando
tomando conta daquela província, daquela região, era o governo da atualidade. E os próprios judeus, alguns, estão agora trabalhando a serviço de Roma. Como, bispo? Cobrando imposto. E os cobradores de impostos eram chamados de publicano. Só que qual é o problema disso? É que os publicanos, os cobradores de impostos daquela época, que eram judeus, cobrando dos seus próprios irmãos, dos seus patrícios, de pessoas do seu sangue, pessoas da sua terra, pessoas que nasceram no mesmo território, agora estão cobrando imposto para o governador de Roma, do seu povo. Só que o problema é que eles abusavam dessa autoridade. Eles chegavam em um comércio, em uma casa que vendia algo, e eles declaravam quanto aquela casa tinha que pagar de imposto. E muitas vezes eles superfaturavam, porque eles ganhavam com isso. Além deles entregarem um imposto ao governador, eles também faturavam com isso. E eram ladrões. Eles roubavam da população, dos seus próprios irmãos. Então era uma raça odiada. Era uma raça detestada pelo povo judeu. Os seus próprios irmãos estavam roubando de si. É como se você tivesse um irmão seu, e o seu irmão de sangue entrasse para o tráfico ou para a milícia. E agora o seu irmão está cobrando de você, para você pagar pela segurança da sua casa, para você pagar por morar naquela casa. E você tem que pagar pela segurança, você tem que pagar uma extorsão. Era o que acontecia naquela época. Esses eram os publicanos, eles eram os cobradores de impostos, eram os milicianos daquela época, a serviço de Roma. Só que a Bíblia diz que Zaqueu, além de ser publicano, ele era o chefe, ele era o comandante. É ele que reunia a tropa de ladrão para extorquir, para cobrar imposto do povo hebreu, do povo judeu. Era ele que comandava a tropa de ladrão. Era ele que estava ali na gerência daquele povo. Então, se o publicano que cobrava imposto já era odiado, imagine o chefe, era mais odiado ainda. E a Bíblia diz que Zaqueu então deseja ver Jesus. Jesus está passando por Jericó. Jesus está, e a Bíblia mostra que só foi somente essa vez que Jesus passa por Jericó. Jesus está passando por Jericó e Zaqueu ele tem um desejo de ver Jesus. E eu quero trazer aqui algumas decisões para que Jesus entre na sua casa. Diga comigo, diga algumas decisões para que Jesus entre na minha casa. A vida é feita de quê? De decisões. A vida é feita de decisões. Existem muitas pessoas contando com a sorte. E a pessoa que conta com a sorte, ela vai quebrar a cara na vida. Pessoas que estão contando com outras pessoas, ela vai quebrar a cara. A vida é feita de decisões, e decisões muitas das vezes pessoal. Se você quer uma vida abençoada, se você quer uma vida transformada, você precisa tomar decisões. E decisões que você não pode transferir, decisões que são suas, decisões que são necessárias. O Senhor Deus disse para o povo de Israel: eis que põe diante de vocês a bênção e a maldição. Eis que põe diante de vocês a vida e a morte. Só que Deus diz assim: escolhe. Quem é que tem que escolher? Somos nós. Escolhe, pois, a bênção. E Deus ainda diz: escolhe a bênção. Parece até óbvio, sim ou não? Coloca algo bom e algo ruim. O que você vai escolher, o bom ou o ruim? O bom. Mas como é essa escolha, bispo? Através de decisões, através da obediência. Quando o povo obedecesse a Deus, eles estariam escolhendo a bênção. Mas o que o povo fazia? O povo desobedecia a Deus. E desobedecendo a Deus, qual era a escolha do povo? A maldição. E assim, hoje não é diferente. Eu falei aqui que sexta-feira, que a gente pergunta para as pessoas assim: quem quer ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu. Você perguntar assim: quem quer ir para o inferno? Ninguém quer ir para o inferno, é ou não é? Mas o que leva uma pessoa para o céu? São as suas decisões. O que leva uma pessoa para o inferno? É Deus que não gosta da pessoa, é Deus que não vai com a cara da pessoa, e Deus diz assim: eu não fui com a sua cara, você não vai entrar no céu, é isso? Não.
é a própria pessoa. É tanto que no juízo final nós vamos ser julgados pelo quê? Pelas nossas decisões, pelas decisões que você tomou. Aí tem gente que fica culpando a Deus. Porque Deus não me ama, porque Deus não gosta de mim. Irmãos, Deus não tem nada a ver com as suas decisões, é você que escolhe, como a irmã falou. No momento que ela tomou as decisões certas, aquilo que estava escrito na palavra de Deus se cumpriu na vida dela. Aí Jesus diz assim, Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus disse o quê? Vinde a mim. É uma decisão. Qual é o problema? Tem gente que está esperando Jesus vir até ela e dizer assim, você quer que eu entre na sua casa? Você quer que eu vou lá na sua casa hoje? Mas não é isso que a Bíblia diz. Jesus está dizendo, vem a mim. É você que tem que vir, é você que tem que escolher, porque tem pessoas que estão esperando, não, na hora que Deus quer, Ele faz. Irmão, não é assim não. Se Deus quiser. Tem gente que só usa essa palavra, se Deus quiser. Se for, será. Irmãos, é decisões, porque querer Deus quer. Agora a pergunta é, você quer? Você deseja? Porque precisa haver um desejo, e esse desejo precisa ser associado com uma decisão, com um compromisso. Precisa haver uma decisão. A Bíblia diz que Zaqueu, ele queria ver Jesus, mas ele não ficou só no querer. Tem gente que fala, eu quero ser abençoado. Eu também quero, mas não pode ficar só no querer, eu quero ser abençoado. Eu decidi ser abençoado por Deus. Como? Cumprindo a sua palavra. Quantos querem ser abençoados? Diga, eu não quero ser abençoado. Diga assim comigo, diga, eu decidi ser abençoado através da palavra de Deus. É aquela história dos 5 sapinhos em cima da ponte. Tinha 5 sapinhos em cima da ponte. 3 pensaram em pular, ficou quantos? Tinha 5. 3 pensaram em pular, ficou quantos? Quantos, Vanderluz? Vanderluz está falando que ficou 2. Ficou 5, por quê? Porque eles pensaram, eles não pularam. Tem gente que é assim, né? Eu estou pensando em ficar rico. Também estou pensando. Eu estou pensando no meu casamento melhorar. Eu estou pensando das coisas mudar na minha vida. Quem é que não pensa, irmão, das coisas mudar na vida dela? Quem é que não pensa em ter uma vida melhor? Todo mundo pensa. Agora, as coisas, e principalmente no mundo espiritual, não é só pensar, é decidir. Era 5 sapinhos, mas eles pensaram, eles não pularam. Porque uma coisa é pensar, uma coisa é querer, outra coisa é ir lá e executar. Zaqueu quis ver Jesus, ele tomou uma decisão. Ele disse, eu quero ver Jesus. Irmão, e quando você está convicto em uma decisão, nada pode te parar. Quando você está convicto, nada pode te impedir. No dia que você decidiu entregar sua vida a Jesus, quantas pessoas já se levantaram para tirar você da igreja? Você está ficando doido, esse negócio de igreja. O marido, o irmão, o pai, a mãe. Ixi, sai fora. Isso é maluquice, isso é loucura, isso é coisa de doido, negócio de igreja. Vixe, o pastor vai fazer uma lavagem cerebral na sua cabeça. Vixe, já está sendo enganado pelo pastor. O pastor está roubando seu dinheiro. É assim ou não é? É desse jeito. Porque comigo foi assim quando eu comecei a caminhar. Os meus amigos, pessoas do meu sangue, para me tirar da presença de Deus. E para me desmotivar mais ainda, eles falam assim, ser crente igual a você? Deus me livre. Aí você fica assim, meu Deus, se nem a minha família quer ser crente igual a eu, então acho que eu não vou ser mais crente não, porque eu acho que eu não sou crente. Porque o diabo usa eles para dizer isso, é ou não é? Ixi, crente igual a você? Nessa igreja aí que você vai, eu não vou não. Aí você fica, meu Deus, eu estou estragando a igreja. Que é uma estratégia do diabo para colocar um desânimo na gente. E a gente precisa entender que a gente é imperfeito. Somos ou não somos? O fato de você estar na igreja não torna você uma pessoa perfeita ou a melhor pessoa do mundo. Mas o fato de você estar na igreja mostra que você tomou uma decisão de mudar de vida. Você tomou uma decisão de querer Jesus. Você está decidido em ter da parte de Deus a salvação, não só sua, mas da sua casa.
Eu nunca abandonei Jesus. Por quê? Porque eu sei que Ele é bom, que Ele é misericordioso, e eu estou decidido que eu vou ser salvo através dEle, sou salvo através dEle, e eu estou decidido que eu permanecendo firme com Ele, não somente a minha salvação, mas que eu creio que Ele também vai salvar a minha casa e a minha família, amém? Assim é com você. Zaqueu tomou uma decisão, ele queria ver Jesus, só que quando ele vai ver Jesus, surgiu obstáculos. Por quê? Porque Zaqueu era pequeno, e aí imagine só, além de pequeno, as pessoas não gostavam dele, era ladrão. Vocês acham que as pessoas iam facilitar para Zaqueu ver Jesus? Não ia não, irmão, ele era odiado, a Bíblia diz que a multidão apertava, a multidão comprimia, de propósito. Você sabia que é assim? Irmãos, eu dependia do carro do meu pai algumas vezes para poder ir para a igreja. Meu irmão, de propósito, na hora que era para ir para a igreja, ele, antes de eu ver, ele sumia com o carro. Eu dizia, meu Deus. E aí eu batia aquela raiva, aquele ódio. Eu dizia, Jesus, só porque eu vou para a tua casa, pega o carro na hora de eu ir para a igreja. E é aquela luta, é aquela batalha para você vir para a igreja, é ou não é? Tudo dando errado para você não buscar Jesus, tudo dando errado para você não se firmar na presença de Deus. Você fala, não, acho que Deus não quer eu como servo dele não, porque está tudo conspirando contra. Pensei que fulano ia me apoiar, pensei que fulano ia me ajudar, mas ninguém está me ajudando. Pensei que o pessoal ia me aplaudir, que eu agora estou mudando de vida, mas não vai. Por quê? Porque as trevas, elas não amam a luz. As trevas, elas não têm união com a luz. Então, há inimizade. Agora, qual é o problema? O problema é que a multidão não ia com Zaqueu. O povo conhecia ele. O povo sabia quem ele era. O ladrão aí, o comandante, o chefe, é o capitão. Não deixa ver não. Negócio de ver Jesus aqui, vem para cá com essa falsa. Não vai ver não. Travava para ele não ver. Uma multidão. Aí Zaqueu, ele decidiu, diga comigo, diga, Zaqueu decidiu superar os obstáculos. Irmãos, você precisa aprender a decidir a superar os obstáculos. Porque tem gente que acha que a vida é fácil. E a vida fácil, ela se torna o quê? Difícil. Diga comigo, diga, a vida fácil se torna difícil. Por isso que tem muita gente entrando no mundo do crime. O crime é a vida fácil, a prostituição, mas essa vida fácil depois vai se tornar uma vida difícil. A vida, ela é cheia de dificuldades, de lutas. Agora, se eu estou decidido em Deus a ter um encontro com Ele, a ter uma mudança, vai surgir os obstáculos, e esses obstáculos eu tenho que superar, esses obstáculos eu tenho que vencer. Foi como na época da pandemia, para todos nós surgiu um obstáculo. Mas quem aqui não tem um testemunho para contar na pandemia? Quem? Puxa, todos nós. A maioria de nós temos testemunho para contar de obstáculos que surgiu. E esse obstáculo foram um plano, um projeto de Deus para fazer com que a gente viesse a alcançar o propósito dele, amém? Então para de reclamar, para de murmurar, porque as coisas não estão dando certo, porque isso, porque aquilo, essa luta, essa dificuldade. E muitas vezes a dificuldade, a luta, está te empurrando para um novo nível, está te empurrando para uma nova etapa da sua vida, e você não percebe isso. Mas se você está decidido, você vai fazer de tudo para superar esse obstáculo, porque o mesmo vento que apaga a vela é o mesmo vento que coloca fogo na brasa, sim ou não? Vem o vento e apaga a vela. Aí você fala, ô vento abençoado. Mas na hora que está o cavãozinho lá para assar a carne lá, você fica fazendo vento, né? Sopra aqui, fulano, pega alguma coisa, vamos ajudar aqui, faz vento aqui para pegar fogo. Então, o problema não é o vento. O problema não é o vento. Então, os obstáculos, eles são necessários. Os obstáculos, eles fazem parte da vida. Agora a pergunta é, você está decidido? Você está decidido para que Deus salve a sua família? Você está decidido trazer a restauração do seu casamento? Você está decidido viver o extraordinário de Deus na sua vida espiritual, na sua vida financeira? Porque se você tiver decidido, meu irmão, os obstáculos você também vai decidir superá-lo. Porque uma pessoa decidida,
Ninguém para ele. Uma pessoa que está decidida, ele não olha para a dificuldade, ele não olha para o problema, ele não olha para a crise. Por quê? Porque dentro dele é uma decisão: eu vou conseguir. Zaqueu tinha essa decisão dentro dele: eu vou ver Jesus. Ele não saiu de casa dizendo assim: se der certo eu ver Jesus, verei. E se não der certo ver Jesus, não verei. Não, a Bíblia diz que ele queria ver. E tem um ditado popular que diz que querer é o quê? Algumas vezes sim, outras vezes não. Porque o querer sem a decisão é só querer. Mas o querer aliado com uma decisão, meu irmão, o sonho se torna realidade. Diga glória a Deus por isso. Ele queria ver Jesus. Então a multidão impediu ele. O que ele fez? Ele subiu em um pé de árvore. E quando Zaqueu sobe em um pé de árvore, a Bíblia diz sicômoro. E tem gente que fala: é uma árvore cheia de espinho. Não, não tem espinho não. É coisa de muita gente, da cabeça de muita gente que não lê Bíblia, que fica inventando coisa. Ele subiu em um pé de árvore. E ele disse: agora eu vejo Jesus. Só que quando Jesus está passando, a Bíblia diz que Jesus viu Zaqueu. E Jesus disse assim: Zaqueu, desce-te depressa, porque hoje me convém ir à tua casa. Zaqueu estava decidido a ver Jesus. Só que o que me chama a atenção é que Zaqueu, ele conseguiu despertar algo em Jesus. Porque não era só Zaqueu, irmãos, que queria ver Jesus. Quantas pessoas curiosas que não queriam ver Jesus. E era tanto que tinha multidão. É tanto que Zaqueu não conseguiu ver Jesus pelo terreno ali normal. Ele teve que subir em uma árvore para poder ver Jesus. Mas algo em Zaqueu fez com que Jesus parasse. Algo em Zaqueu chamou a atenção de Jesus. Como o cego Bartimeu. O cego Bartimeu que estava no caminho, ele estava clamando: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E a multidão o comprimia, dizendo para ele: cala a boca, rapaz, cala a boca. E ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E ele chamou a atenção de Jesus, ao ponto de Jesus parar e mandar chamá-lo. E quantos cegos não tinham à beira do caminho, quantas pessoas doentes não tinham à beira do caminho, mas aquele homem conseguiu chamar a atenção de Jesus. E quantas são as pessoas que vêm à igreja, mas a pessoa está tão desanimada, que ela não consegue chamar a atenção de Jesus, porque ela não está decidida a ver Jesus, decidida a Deus marcar a história dela. Porque você precisa sair da sua casa decidido: não, hoje eu vou para o culto e eu só saio de lá com a minha bênção. Manda o pastor, se não receber a minha bênção, manda o pastor fechar a igreja e me deixe lá, porque eu só vou sair de lá enquanto Deus, o Senhor é que sabe. Se o Senhor quiser que eu fique na igreja trancado lá sozinho. Vocês estão me entendendo? Isso eu estou fazendo isso, uma conjectura. Mas você precisa estar decidido. Para quê? Para chamar a atenção de Jesus. A decisão de Zaqueu, de ver quem era Jesus, de conhecer Jesus, isso despertou em Jesus o interesse por Zaqueu. Fez com que Zaqueu fosse visto por Jesus. Zaqueu chamou a atenção de Jesus sem mesmo antes ele ver Jesus. A decisão dele, o que ele fez, os obstáculos que ele superou, fez com que ele chamasse a atenção de Jesus, sem ao menos alguém ter falado: olha Jesus, aquele Zaqueu ali fez isso, 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 porque ele quer te ver. Não, mas Deus conhecia o coração dele. Então Zaqueu fez algo que chamou a atenção de Jesus. E quando ele chama a atenção de Jesus com a fé dele, com a decisão dele, estava ali no meio de um povo que não gostava dele, estava ali no meio de um povo que odiava ele era corrupto, ele era ladrão, mas Zaqueu estava querendo algo. Zaqueu estava decidido a ter algo que ele não contou para ninguém, ele não falou para ninguém. A Bíblia diz que ele era rico. Ele era o quê? Rico, mas ele tinha uma necessidade. Tinha ou não tinha? Tinha. E sabe qual era a necessidade de Zaqueu? Salvação. É a necessidade de todo homem. A nossa alma, ela clama por salvação. A nossa alma, ela clama pelo Salvador. Nós estamos aqui porque nós vimos uma necessidade não financeira. Você está aqui porque você viu uma necessidade não financeira de vir à igreja e prosperar. Não.
Você está aqui não é porque você viu uma necessidade somente de Jesus te curar, não. É porque você diz assim: não, eu preciso ir para a igreja, porque eu preciso alimentar a minha espiritualidade, eu preciso alimentar a salvação que o Senhor Jesus conquistou por mim naquela cruz do Calvário, eu preciso permanecer firme na fé. Então nós temos uma necessidade maior do que as coisas materiais, chamada salvação. Porque um dia todos nós iremos partir desse mundo, e um dia nós vamos ter uma eternidade pela frente. E ainda que você não tenha ido lá, ainda que você não tenha a total realidade de como é a eternidade, mas você reconhece, nós reconhecemos dentro de nós esse desejo, essa chama que o próprio Deus colocou de nós alcançarmos a salvação através de Jesus Cristo, amém? Eu olho que Jesus diz assim: Zaqueu, hoje eu vou na tua casa, e a gente já vai orar. E quando Jesus está na casa de Zaqueu, Zaqueu era ladrão. Irmão, Jesus não faz acepção de pessoa. Tem muitas pessoas no evangelho que ficam: fulano, bispo, o senhor vai deixar na igreja, é ladrão. Aí já fala assim para mim: bispo, fica de olho, viu? Ali, rouba. Se o senhor vacilar. Eu disse: não, irmão, vamos receber. Mas também fica de olho, né? Fica de olho, mas vamos receber, vamos amar. Aí as pessoas acham que não, as pessoas têm que vir para Jesus, não importa o que ela fez, não importa o seu pecado. Jesus, ele te recebe, amém? Jesus, ele te aceita. Jesus, ele me aceita. Porque Jesus não olha para os nossos erros, ele olha para o desejo do nosso coração de mudança. Era um homem pecador. Naquela época era considerado, era como se hoje eles fossem comparados com ladrões de banco, como se fosse hoje os milicianos, traficantes. Imagine aí hoje Jesus dizendo assim para o traficante: eu vou hoje na tua casa. Você ia se horrorizar, você ia dizer: não, esse Jesus aí, na casa do traficante, tanta casa para ele entrar na casa, nessa cidade, ele vai entrar logo na casa do traficante. Foram o que falaram. Rapaz, olha aí, entrou na casa desse homem, publicano, ladrão. E Jesus não falou nada na casa de Zaqueu. Mas a Bíblia diz que Zaqueu disse assim, e eu acho interessante isso, por quê? Porque quando eu falo que para Jesus entrar na nossa casa são decisões que nós tomamos, porque de fato são decisões. Porque o jovem rico chega para Jesus e diz assim: Senhor, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz: guarda os mandamentos. Aí ele foi dizendo, e ele diz: tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Aí Jesus disse para ele: falta-te uma coisa. Pega tudo que você tem, é uma decisão. Pega tudo que você tem e vende e dá aos pobres. E a Bíblia diz que ele saiu triste. Por quê? Porque para ele alcançar a salvação, havia algo que ele tinha que decidir a fazer, mas ele não quis fazer. É como tem pessoas que vêm na gente, ela sabe o que ela tem que fazer. Não que é errado, muitas vezes você ir ao pastor, tirar uma dúvida, fazer uma pergunta, mas tem pessoas que já sabem o que tem que fazer. Aí vem o bispo: o que o senhor acha que eu devo de fazer? Fala: você tem que fazer isso, isso, isso e isso. A pessoa: mas não tem outro jeito não? Fala: não, o caminho é esse. O caminho é a verdade, é a palavra, o caminho é esse. É o perdão, é o amor, não tem outro caminho. Só que a pessoa quer pular, ela não quer decidir perdoar, ela não quer decidir andar na retidão. Aí muitas vezes ela acha que a gente vai anular o poder da decisão na vida dela. Não. E a escolha é pessoal, é como a obreira Josélia falou. Ela decidiu, é uma decisão pessoal. Porque você não é obrigado a contribuir, você não é obrigado a dar nada, você não é obrigado. Isso aí é uma decisão pessoal, é a pessoa que decide. E quando a pessoa decide, o próprio Deus também decide abençoar a pessoa, amém? Quando você decide por Deus, Deus decide por você. Diga glória a Deus por isso. Ouça, a Bíblia diz que ele disse: Senhor, Zaqueu dizendo, eu hoje, Jesus não falou nada. Jesus não falou nada. Ele sabia o que ele tinha que fazer. E ele disse: Senhor, hoje eu decido. Ele diz: eu decido devolver. Se eu tenho roubado alguma coisa, eu vou devolver 4 vezes mais. Aí quando ele disse isso, Jesus disse assim: hoje, Zaqueu, entrou salvação na sua casa. Quando? Quando Zaqueu decidiu se arrepender. Eu lembro de uma história de uma pessoa com o nosso apóstolo.
A pessoa pegou algo do nosso apóstolo e passou anos, algo valioso. Em outras versões, roubou. A pessoa roubou algo do apóstolo. Passou um tempo, a pessoa volta, na maior cara de pau, chama o apóstolo para conversar e diz assim: ô apóstolo Daniel, eu queria lhe pedir perdão pelo aquilo, por isso, por aquilo outro. O apóstolo, guiado por Deus na sua inspiração, estavam todos com o celular em cima da mesa. O apóstolo passou a mão no celular dele e botou no bolso. Aí falou assim: suponhamos que eu roubei o seu celular. Aí depois de um tempo, eu venho aqui conversar com você com o seu celular no bolso e dizer assim: ô, me perdoa por eu ter roubado seu celular. Um celular no bolso. Qual é a minha decisão? O que eu tenho que fazer? Aí ele pegou e falou: tem que devolver o celular. Foi o que Zaqueu estava fazendo. Aí o apóstolo falou para ele assim: eu só acredito em perdão na modalidade de Zaqueu. E qual é o perdão na modalidade de Zaqueu? A pessoa roubou um carro, aí depois vira crente, aí chega para o dono do carro: ô, me perdoa por ter roubado seu carro, mas eu não vou devolver o carro não. Irmão, está certo? Não tá, tem que devolver, é ou não é? Mas no Zaqueu diz assim: Jesus, eu me arrependo. O bolso cheio de dinheiro dos outros, a cama lá forrada de dinheiro, que a Bíblia diz que ele era rico. E de onde é que vinha a riqueza dele? Dos outros, não era dele. Mas ele disse assim: eu vou devolver. E não é só o que eu roubei, ele diz: eu vou devolver 4 vezes mais. E quando ele decide restituir o prejuízo que ele deu, irmão, você acha que o evangelho tem hora que dá lucro? O evangelho tem hora que dá prejuízo, é ou não é? Dá prejuízo. Deu prejuízo para Zaqueu ou não deu? Porque se ele roubou uma vez e ele vai ter que devolver 4 vezes mais, é prejuízo ou não é? É prejuízo aqui na terra, mas lá no céu não é prejuízo. Porque com Deus a gente nunca perde. Aí teve uma pessoa que me procurou, a família querendo matar por causa de um terreno lá, de um lote. Falei: ô irmão, por que você não abre mão disso aí da sua parte? É só você que está nesse bolo? É todo mundo contra mim, bicho. Todo mundo contra eu, sozinho. Só você que é crente, quer dizer que está todo mundo contra você. É tudo descrente lá, e você que é crente não quer abrir mão desse negócio. Falei: irmão, abre mão desse terreno. Deus tem muito mais para te dar. Não vou abrir mão. Porque diz que vai me matar, que isso, que aquilo outro. A pessoa não abriu mão. Está em pé de guerra, ameaçado de morte, mata, mas não mata, morre, mas não morre, por causa de... Irmãos, tem hora que para Jesus entrar na nossa casa, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, sim ou não? E muitas vezes até estando certo. E meu pai, ele sempre me orienta, olha, ele diz assim, dê um boi para não entrar numa briga. Porque para sair de uma briga, você tem que dar uma boiada. E tem hora que nem a boiada vai resolver. Então, para você evitar uma confusão, alguma coisa, você vai lá e tenta resolver. Agora, o que Zaqueu fez foi trazer a restituição de todo o prejuízo que ele deu. Foi trazer ali o retorno. E ele verdadeiramente se arrependeu, irmão. Ele verdadeiramente se arrependeu. Porque é o que eu falo, arrepender da boca para fora é fácil. O arrependimento é com atitude, é com comportamento. É a pessoa de fato mostrar, não querer mostrar, mas a vida da pessoa testemunhar que ela mudou, que ela é outra pessoa, que ela foi transformada. E aí a Bíblia diz que por causa disso, Jesus disse assim: Zaqueu, hoje veio salvação nessa casa. Vocês viram que uma atitude de Zaqueu, uma decisão de Zaqueu trouxe salvação na casa dele? Uma decisão sua pode trazer salvação na sua casa. Uma decisão sua pode fazer Jesus entrar na sua casa. Diga glória a Deus por isso. É as suas decisões, é as minhas decisões que farão com que Jesus entre na minha casa. É as nossas decisões que vai fazer com que de fato Jesus entre na nossa casa e faça como fez na casa de Zaqueu, trazendo salvação para ele e para toda a sua família. Diga glória a Deus por isso. E eu quero orar para você tomar as melhores decisões, amém? Fique de pé e as suas decisões vão fazer Jesus entrar na sua casa. Quer falar? Pode. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém?
Jesus estava me incomodando, tocou em mim, não é incomodar, tocou em mim desde a hora da pregação do dízimo para falar isso. E eu estou ali sentada sem querer falar. Mas se Deus tocou em mim é porque alguém está precisando tomar alguma decisão, né? Como o bispo falou. Eu estava mais uma colega de serviço, e aí a gente ganha X. E aí a gente estava querendo ganhar um pouquinho mais. E a gente vendo que assim, nos olhos humanos é impossível. Aí eu só virei assim para ela, falei assim para ela, nós sabemos o que nós vamos fazer? Nós vamos orar durante a madrugada, 21 dias. E Deus vai operar na vida do nosso patrão. E aí, certo, que nós fizemos isso. Orar durante a madrugada não é fácil, porque vem o sono, vem o cansaço, vem a preguiça, vem tudo isso e muito mais, porque Satanás não aceita a gente orar durante as madrugadas. E assim a gente fizemos, oramos 21 dias. Aí, quando foi ontem, para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, ela mandou uma mensagem para mim: Thaís, o nosso dinheiro foi aumentado. E aí eu falei: glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque a gente estava com a vontade, mas nós tomamos uma decisão de quê? De orar, porque se a gente quer algo do Senhor, não basta a gente ficar só querendo, a gente tem que dobrar o joelho no chão e pedir misericórdia e graça a Ele, para que aquela bênção venha do céu para nossas vidas. E assim Deus derramou a bênção sobre a minha vida e sobre a vida da minha colega. Amém? Glória a Deus. Eu quero ser abençoado. Eu decido ser abençoado. Vou orar. Eu quero aumentar o salário. Eu decido, eu vou para a oração. É forte. Amém? Feche os teus olhos neste momento. Você vai fazer como Zaqueu, dizer para Deus, para Jesus neste momento, dizer: Senhor, entra na minha casa. Senhor, entra na minha vida. Feche os teus olhos e se renda a Ele de todo o seu coração. Declare: o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dar a sua paz. Largo tudo pra te seguir. Declare isso, levante as suas mãos e peça a Ele. Entra na minha casa, Diga para Ele. entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim.
a estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Pai, eu quero orar nessa noite, meu Pai, por pessoas que estão aqui, meu Pai, precisando tomar decisões. Ó Deus, mas eu oro para que o Senhor abençoe ela, que ela venha tomar as decisões certas, meu Pai. A decisão da renúncia, assim como Zaqueu tomou a decisão de ver o Senhor. Ó Deus, ele teve que tomar decisões de superar obstáculos, de obedecer a tua voz e descer depressa. Ó Deus, ele que teve que tomar decisões, meu Pai, de abrir mão, Senhor, abrir mão de coisas materiais, porque Zaqueu, ele não precisava de dinheiro. Zaqueu, ele não precisava de uma cura. A única coisa que ele queria era ser salvo. Ansiava dentro dele, ardia dentro dele o desejo da salvação. E para isso ele tomou decisões, Pai, que levaram com que o Senhor entrasse na casa dele e que a tua salvação também entrasse. Meu Deus, que essa salvação entre no nosso lar, que essa salvação entre na nossa casa, que essa pessoa, meu Pai, decida a ter uma vida de oração, que essa pessoa decida ter uma vida de leitura da palavra, que essa pessoa decida abandonar o pecado, abandonar o erro, que essa pessoa se decida, meu Pai, a largar tudo aquilo que contraria a tua vontade, meu Pai. Ó Deus, eu oro nessa noite para que o Senhor coloque, meu Pai, o desejo de mudança, de transformação dentro de cada pessoa, e aliado, meu Pai, com esse desejo, que essa pessoa, meu Pai, venha, ó Deus, colocar isso em prática, meu Pai, porque a tua palavra diz: determinando tu alguma coisa, ser-te-á firme, e a luz do Senhor brilhará. Ó Deus, que essa pessoa seja firme no propósito do Senhor, e que a luz do Senhor brilhe na vida dela, na casa dela. Jesus, nós te convidamos, entra na minha casa. Diga assim comigo, diga: Jesus, entra na minha casa, como o Senhor entrou na casa de Zaqueu, e salva a minha família. É o que eu oro e penso em amém, amém. Diga glória a Deus. Dê um aplauso, Senhor Jesus. Aleluia. Ainda de pé, querido, nós estamos finalizando. Quero fazer menção aqui da pastora Miriam, seus irmãos, sua família. Pastora Miriam, que é do nosso ministério. Ela é daqui, mas está em Goiânia. Dá um sinal para a igreja. Pastora Miriam, um amor de pessoa, que Jesus abençoe. Muito bom tê-la aqui conosco. No final, querido, vão entregar para vocês um convitinho para você, 2 ou 3, para você trazer uma mãe no próximo domingo, tá certo? Próximo domingo, Dia das Mães, nós vamos ter aqui 2 momentos especiais. Domingo de manhã tem um café da manhã com as mães, e a pastora Luciene pediu a contribuição dos homens, contribuição de 10, de 15, de 20, o tanto que você puder ajudar para esse café da manhã. E se você não puder, também não tem problema não. Vem participar domingo de manhã, 8h30, do café da manhã para as mães. E domingo à noite nós vamos ter aqui uma homenagem, vamos ter a palavra, vamos ter presentes, vamos ter orações abençoando a sua mamãe, tá certo? Bispo, eu não tenho mãe. Vem aqui, você talvez não tem mãe, mas você é mãe, mas venha participar desse momento especial. Vamos orar. Eu quero convidar a obreira Alessia, ela vai estar orando, agradecendo por esse culto. Pega aqui os obreiros no final, vai entregar para vocês, e também vão entregar para você que está nos visitando um cartãozinho com o nosso número do WhatsApp. Você vai levar esse cartãozinho para casa, vai salvar o número, manda um oi lá, fala assim: oi, aí eu vou perguntar o seu nome e eu vou salvar o seu número, e vou estar sempre mandando mensagens de fé, e qualquer coisa que você precisar, uma oração, um conselho, a gente vai estar disposto aí, ou a necessidade que precisar, vamos estar pronto para te servir, tá certo? Então, nosso número está à disposição de vocês. Lá no final os obreiros vão entregar, ou já agora, não sei, eles vão entregar. Amém, glória a Deus. A pastora Luciane pediu para avisar se os homens for fazer a comemoração, como é que é? Colaboração para o café da manhã do Dia das Mães, né? Que procura eu ou algum dos obreiros aí, e aí possa nos ajudar. Que deixa Deus usar vocês, e Deus vai prover na vida de vocês 10 vezes mais.
Então vamos fechar nossos olhos, vamos agradecer a Deus por esse culto maravilhoso, por nós estar na presença de Deus hoje. Soberano Deus, eis-me aqui, Pai, mais uma vez diante da Tua presença. Senhor, para Te engrandecer, para Te louvar e para